Bom, pessoal, então aqui agora dando continuidade para a nossa primeira palestra de abertura, eu vou convidar uma pessoa que é uma pessoa assim que eu considero muito importante para o desenvolvimento dos cuidados paliativos no Brasil, tá? Não só aqui, não só no HC, não só em São Paulo, mas uma pessoa que tem assim empenhado muito da vida dele nisso. E antes de eu apresentá-lo oficialmente, eu quero contar que quando eu era residente de clínica médica, R2, no segundo ano, infelizmente, terminei minha residência no começo de 2011, não se falava nada de cuidado paliativo, a gente não tinha aula de comunicação de má notícia, a gente não sabia paliar sintoma, não sabia nada, não era ensinado. Então, eu fiz faculdade, residência, na Faculdade de Medicina da USP, não aprendi nada sobre isso me colocou em muito, muito sofrimento, foi daí que veio minha vontade de querer aprender e fazer melhor. E eu lembro que tinha um lobo solitário, quando eu era R2, que sozinho ele fazia umas interconsultas pelo complexo hospitalar. Eu me lembro muito disso do HC, aquele complexo gigante, maior complexo hospitalar da América Latina. E essa pessoa, ela acreditou, ela lutou, e então ela merece, sim, ser homenageada, com isso que eu estou falando, por estar aqui, porque é uma pessoa que, tanto na questão do desenvolvimento do cuidado paliativo, como da educação, então me aproximei muito do Ricardo, que agora eu vou falar o nome dele aqui, com essa questão da educação no cuidado paliativo, porque aqui na nossa instituição falava assim, a gente só vai poder mudar o cuidado paliativo quando a gente mudar na base. E o que é a base? A educação. Eu ensinar o profissional de saúde na formação dele a sair já com habilidades mínimas. E o Ricardo, ele foi muito parceiro nisso, ele lá no HC, eu aqui no HU, que são os dois hospitais escolas, da Faculdade de Medicina da USP, e a gente fez essa empreitada de começar a querer ensinar cuidado paliativo na graduação, isso aí lá por 2021, e a gente foi só crescendo. Desse fruto também saiu um livro, que foi o primeiro livro para a graduação da área da saúde, voltado para o cuidado paliativo. Então, é uma grande honra ter o Ricardo aqui. Então, vou chamar aqui o Ricardo Tavares de Carvalho, ele é professor livre docente pela FMUSP, coordenador do Núcleo Técnico Científico de Cuidados Paliativos do HC-FMUSP, supervisor das residências médicas e multiprofissional de cuidados paliativos, consultor da Secretaria de Estado de Saúde na área de cuidado paliativo e é diretor do Instituto Paliar. Seja muito bem-vindo. Olá, gente, bom dia. Eu fico muito feliz de estar aqui, da oportunidade, não é a primeira vez que eu participo desse evento. E sim, como a Carla falou, isso é uma história comprida. Tá? O cuidado paliativo no HC, ele começou de uma forma embrionária, já na década de 90, com duas pessoas que foram pioneiras, uma na geriatria e outra na pediatria, que foi o Dr. Toshio Shiba, que é o atual responsável pelo cuidado paliativo do Estudo Câncer, e a professora Silvia Barbosa, que é responsável pelo cuidado paliativo no Instituto da Criança. Mas, com todo esse, depois de década de 90 e tudo, e é como eu costumo dizer, o terreno do cuidado paliativo nessa época era muito árido, ainda é, mas era muito árido, era muito difícil fazer com que essa prática de alguma forma pudesse ser reconhecida. E isso começou no Brasil em 2005, com a fundação da Academia Nacional de Cuidado Paliativo, as intervenções junto aos órgãos Conselho Federal de Medicina, AMB, para que a prática fosse sendo regulada. E já a partir disso a educação era um ponto considerado fundamental, como a Carla disse. Bom, eu sou cardiologista de formação e já no INCOR em 2005 eu comecei a tentar também em terreno árido, no Instituto Árido. Cardiologistas são pessoas difíceis de entender o quanto que existe limite, porque cada vez mais tem uma técnica nova, tem um dispositivo novo, e isso sempre, enfim, coloca possibilidades para fazer coisas, especialmente num momento em que o cuidado paliativo
ainda era considerado algo para quando não tem mais nada para fazer. Então, como sempre tinha alguma coisa para fazer, especialmente na cardio e na onco, que são as duas áreas principais de necessidades dessa prática, segundo a Organização Mundial de Saúde, várias, enfim, estava muito difícil. E em 2010 eu consegui, de tanto insistir, né, e com o professor Zé Otávio, na época que era diretor clínico do HC, começar uma empreitada de lobo solitário. Sim, e não tinha hora para chegar nem hora para sair, e aos poucos a gente foi construindo. Criamos um programa educacional aberto, em reuniões semanais que aconteciam no Anfiteatro Breilo Langer, na quinta-feira às 13 horas, começou em 2011, e isso seguiu até bem recentemente, talvez uns 3 anos atrás, quando a gente mudou o formato. Bom, hoje, o cuidado paliativo, ele é uma rede interna que tem ambulatório, unidade de internação, serviço de interconsulta, que atende o hospital todo, tem 2 residências, uma médica, uma multiprofissional. A gente é responsável pela formação de 1/3 dos profissionais residentes do país, acredito que mais, porque nós aumentamos o número de vagas, e isso também se deve a um crescimento da área, apoio do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, com bolsas. Nós temos atualmente, além de dobrar o tempo da residência, que era de 1 ano, passou a 2, porque era impossível ensinar isso em 1 ano. A gente tem, hoje, no HC, 50 residentes, entre médicos e multiprofissionais, da área de enfermagem, psicologia e odonto. Programas de pós-graduação, HCX, enfim, uma coisa que se constituiu em algo bastante grande e que eu acho que nem eu esperava que chegasse a tanto. E o HU entra nessa história a partir do que a Carla contou, e a gente se cruzou muito depois, porque nesta época que a Carla estava saindo da clínica 2011, eu estava saindo do INCOR para vir, então ela ouviu falar, conheceu o lobo solitário, mas muita coisa aconteceu depois disso. Enfim, então por tudo isso e tal, e eu vou contar para vocês que neste momento eu estou indo para uma missão diferente, que eu entendo ainda maior, agora dentro da Faculdade de Medicina, com a criação de um centro integrado de cuidado paliativo que vai envolver o quadrilátero da saúde, Escola de Direito, Enfermagem, Saúde Pública e Medicina, para disseminar e criar ações, tanto de ensino em todos os níveis e de pesquisa dentro dessa área. Tudo isso é alavancado, e esse é o tema que eu vou falar aqui, por uma política nacional do Ministério da Saúde, que passou a valer a partir de 2024, e que foi resultado de um trabalho, de uma ação social, que veio da base, com um movimento chamado Frente Paliativista, que levou isso e conseguiu chegar e ser uma das propostas mais votadas da Conferência Nacional de Saúde, a 17ª, e chegou até o Ministério e foi uma das propostas mais votadas por reconhecimento geral, e se instituiu uma política de cuidado paliativo a partir de maio de 2024. Bem, a minha função hoje aqui é falar para vocês, depois desta implantação, o anúncio veio em dezembro de 2023, a implantação de fato com texto escrito acontece a partir de maio de 2024, é datada de 7 de maio, mas a gente teve notícia concreta e teve acesso ao texto em 22 de maio de 2024. Bem, 1 ano e meio, onde estamos? O que é que já foi feito? O que é que já foi concretizado no Brasil dentro deste tema e deste aspecto? Bem, a política é uma política ampla, bastante ousada,
E eu vou trazer alguns aspectos principais para vocês, para quem não conhece o que é a política, mas ao longo desse tempo ela já sofreu alterações. E eu as trago aqui. Vou trazer também no final o que efetivamente se fez de concreto, para além de mudança de texto, para que a prática de cuidado paliativo pudesse ser implementada dentro das necessidades que esse país tem. Bem, começo já dizendo que as modificações nessa política, do ponto de vista do texto, da compreensão, aconteceram agora, oficialmente, no mês de setembro, a partir de uma reunião da Comissão Intergestores Tripartite, Município, Estado, União, para definir aspectos que geraram confusão, que geraram dificuldades operacionais e que precisavam ser revistos. Enfim, a partir de agora eu vou colocar as partes principais do texto e vou colocar em vermelho, quando for pertinente, o que mudou e por que mudou e o que isso significa. Bom, como eu disse para vocês, em 2024, então, está aqui 23 de maio, no dia seguinte que as pessoas tiveram acesso ao texto, o lançamento da política e com uma manchete de que o governo estaria disponibilizando 887 milhões de reais por ano para a implantação do que se propunha essa política. Isso gerou, num primeiro momento, e eu já tinha um contato grande com a Secretaria da Saúde do Estado, uma corrida ao ouro. Todo mundo queria saber como é que tinha acesso ao que lhe coubesse dos 887 milhões de reais. Especialmente São Paulo, que conta com o arsenal de população e de equipamentos e leitos que correspondem a 20% do território nacional. Bem, essa política, ela vem com alguns objetivos, como eu já disse, ousados. Melhorar o acesso e integrar os cuidados paliativos no atendimento das redes de atenção à saúde que já existem em todo o país. O país é dividido em macro-regiões, e aí começam a existir algumas particularidades. Macro-regiões, diretorias regionais de saúde, enfim, RAS, e um monte de terminologias que eu tive que aprender ao longo do tempo para poder entender como é que isso acontecia. E a política implementa adicionar equipes de cuidado paliativo. E a proposta, de acordo com os critérios, são 1.350 equipes de cuidado paliativo pelo Brasil. Nós vamos falar um pouquinho dessas equipes. Com o objetivo, claro, de promover aquilo que é a grande base do cuidado paliativo, qualidade de vida para pessoas que têm, de acordo com a última definição, sofrimento intenso relacionado à saúde por uma doença que potencialmente ameace a vida. E isto não quer dizer que essas pessoas estejam próximos da morte ou morrendo agora. Isto quer dizer que o sofrimento humano, a partir de uma doença de evolução crônica, arrastada, com múltiplos sintomas e com muito impacto social, familiar, etc., isso precisa ser abordado de uma forma complementar e paralela àquilo que a gente aprende como profissional de saúde. E veja, a Carla acabou de falar que em 2011 ela não tinha ouvido nenhuma palavra sobre isso. E eu me formei em 89. Pense eu. Em 2011 ainda existia um movimento a partir de 2005, década de 90 no Brasil, totalmente torto. Isso é um assunto engraçado, interessante, para discorrer em uma outra, o quanto do preconceito e o quanto isso persiste ainda por simples falta de compreensão da história e dos termos. Bem, não dá para fazer uma assistência
a controle de sintomas, a doenças graves, etc., sem que se garanta acesso a medicamentos. E medicamentos, a gente fala especialmente medicação opioide, porque é uma ferramenta poderosa para controle de dor, controle de dispneia, e compor outras ações, inclusive. A cesta básica de medicamentos para cuidado paliativo, que é a cesta da Organização Mundial de Saúde, ela é uma cesta bastante barata. Não tem medicações de alta complexidade, e ela é desenvolvida e foi concebida para que as populações, especialmente dos países menos desenvolvidos e com menos recursos, possam ter acesso universalizado a elas. No Brasil, a gente tem problemas, porque as tabelas do município, do estado, já são diferentes, não se adequam a esta cesta básica, e existe uma enorme burocracia, dificuldade, e isso não é sem motivo, para a disponibilização de medicação opioide. É uma medicação que está alocada no alto custo hoje em dia, por conta de burocracia, mas ela é uma medicação baratíssima. Especialmente aquilo que a gente precisa, que é morfina e metadona, fundamentalmente. Isso resolve grande, enorme parte dos problemas. Claro que existem outros, existem custos maiores, fentanil, oxicodona, enfim, mas a gente resolve muito bem o problema com o arroz com feijão baratíssimo, não é barato. E as pessoas não têm acesso. Aumentar a força de trabalho capacitada a partir de propostas e iniciativas de educação e capacitação das pessoas nessa área, porque as pessoas não têm o conhecimento. E, finalmente, contando com um componente comunitário, cuja a nomenclatura, vamos dizer assim, que congrega isso, se chama Ação Integrada de Comunidades Compassivas. Isto é um conceito relativamente moderno, e eu vou mostrar para vocês rapidamente isso, mas que diz respeito ao cuidado que está para além do profissional e da equipe de saúde. Um cuidado que pode ser prestado por qualquer pessoa que tenha compreensão das necessidades de sofrimento. Pode ser no prédio, pode ser no bairro, pode ser numa comunidade, numa favela, que é um modelo que acabou ficando mais conhecido no Brasil, mas não só. Isso vem a partir de um livro de David Callahan, lá de trás, já tem uns 20 anos, que se chama Cidades Compassivas. É um conceito de uma ação comunitária maior e que agrega, não substitui nenhuma função do sistema de saúde. Enfim. Dessa forma, os eixos norteadores desta política são 3. A criação de equipes multiprofissionais, a promoção de educação e informação qualificada e uma garantia de acesso a medicamentos e insumos. 3 premissas básicas. E isto foi ancorado na assistência domiciliar, porque é importante, e o movimento lutou por isso, que isto fosse ancorado e desse ênfase à assistência domiciliar e ao cuidado extra-hospitalar. Porque é assim que nasceu essa ideia no Reino Unido e que entrou no NHS, o National Health System, já em 1989, como fazendo parte do sistema de saúde. E principalmente a partir de 2014, em que a Conferência da Organização Mundial de Saúde resolveu, por unanimidade entre os países presentes, de que o cuidado paliativo devesse fazer parte obrigatória e integrante de todos os sistemas de saúde do mundo. E esta comemoração do Dia Mundial de Cuidado Paliativo tem a ver com isso, cumprindo a promessa. Que promessa? A de ter cuidados paliativos em todos os sistemas de saúde. É uma continuidade do tema do ano passado, que já foi sobre isso, reforçando a importância que é dada ao tema. Enfim, como diretrizes, então, como eu já disse, fortalecimento da atenção primária à saúde como coordenadora e ordenadora do cuidado. Isso é um pouco subversivo,
no nosso modelo de atenção à saúde, que é médico-centrado e hospitalocêntrico. Só se pensa em atenção à saúde, em cuidado paliativo, porque é doente que é grave, é doente que está morrendo, então isso tem que ser feito dentro do hospital, e isso não é verdade. Tem 17,5 toneladas de material dizendo que isso não precisa, e a rigor não deve ser assim, porque o hospital, a UTI, etc., não consegue oferecer os recursos que essas pessoas e essas famílias precisam. Mas para oferecer esses recursos, precisa ter uma equipe multiprofissional treinada, capacitada. E um olhar da gestão para isso. Reforça, pela imensidão desse país, a necessidade de ações de telesaúde, para que a gente possa fazer capilarizar o conhecimento e o matriciamento de ações por todo o território nacional. De fato, a preservar e colocar o indivíduo e sua família no centro do cuidado, valorizando a autonomia deles a partir da prática sistemática de se traçar diretivas antecipadas de vontade e respeito à autonomia registrada e devidamente sacramentada em prontuário, e que, frente a uma adequação deste procedimento, deva ser seguido por qualquer parte da rede que tenha em que esse doente passe. Bem, e fala das comunidades compassivas, como uma coisa de cunho voluntário e comunitário para isso. E aqui aparece o primeiro vermelho. As comunidades compassivas foram retiradas da política, porque se entende que o Ministério da Saúde não deve, não pode, não tem sentido que fique responsável por uma ação que não diga respeito a uma ação profissionalizada em saúde. Eu consigo entender o argumento, mas a gente precisa mudar o paradigma. Isso é do mundo, não é um bando de louco que teve vontade de fazer isso. A participação da comunidade na assistência, e não só a doentes em cuidados paliativos, mas de uma forma geral, ela é entendida no mundo como uma solução efetiva, mais custo-efetiva, mais que garante a continuidade da linha de cuidado, sem as diversas interrupções que a gente vê por aqui. O indivíduo vai na UBS, que não consegue vaga no ambulatório de especialidade, pinga no pronto-socorro, é internado, as pessoas desconhecem a diretiva, vai para casa, perde a sonda, volta no PS, enfim, um monte de coisas que a gente sabe aqui e que são inadequadas. Mas as comunidades compassivas não estão mais dentro dessa política. Isso também é recente. E aqui eu trago só um modelo para vocês entenderem. Dentro da prática moderna, o que se chama cuidado paliativo em saúde pública, Public Health Palliative Care, esta é a prática que se procura, que se almeja chegar, em que o tal cuidado paliativo especializado de dentro do hospital, ele é uma parte pequena disso tudo. Muito mais importante que ele é o dito cuidado paliativo geral, que é o cuidado paliativo que todo profissional de saúde tem que saber. São os princípios, são as ações fundamentais e importantes e que cobrem grande parte das necessidades, especialmente antes do fim da vida. Não que não haja complexidade, mas são práticas chamadas de cuidado paliativo primário, aquele que todo profissional tem que saber. Oxalá em 10 anos a gente possa ter isso, acho otimista. Nós estamos começando isso na medicina agora, a partir da publicação das diretrizes curriculares nacionais de 2022, e que foram agora reafirmadas como contando com a presença do cuidado paliativo. Como a Carla disse, a gente tem inserções pequenas dentro da graduação com cuidado paliativo que são anteriores à diretriz curricular de 2022. A primeira vez que, pelo menos que é de meu conhecimento, que se teve uma aula de cuidado paliativo foi em 2017, dentro de uma unidade curricular de ciclos da vida, e que ela marcava o fim
da vida. Ainda que de maneira equivocada, porque não é só isso, mas foi uma inserção oficial dentro da grade curricular da Faculdade de Medicina. E a partir daí, piquei nas outras inserções se deram, até que, depois de 2021, começaram as ações aqui no Hospital Universitário e o ensino de cuidado paliativo passou a fazer parte da grade oficial dentro da disciplina de clínica médica do internato. E nós já temos aprovado um projeto para que isso possa se estender de maneira horizontalizada para os 6 anos. Isto não aconteceu por falta de perna, literalmente, mas isso não sai do radar. E olha aqui a importância das comunidades compassivas e das ações cívicas voltadas para governo, ONGs, sociedade, terceiro setor, comércio, no conhecimento, no envolvimento e na colaboração estrutural para que essas ações comunitárias e de saúde possam acontecer, inclusive com incentivo. A comunidade compassiva acabou de sair daqui. Então, a gente continua aqui, fazendo força para chegar aqui. Bom, então os objetivos eu já falei, ênfase na APS, promover uma ação segura e humanizada. Eu não gosto de falar o cuidado paliativo como humanização da saúde. Eu gosto de falar do cuidado paliativo como uma prática onde a humanização é premissa absolutamente básica. Puxa, falar de humanização para ser humano? Pois é. Mas com o desenvolvimento técnico-científico, essa questão de olhar para a pessoa e não para a máquina, ou não achar que a máquina ou o supermedicamento vai resolver tudo, isso se perdeu. A essência, especialmente do médico, se perdeu. Então, nós estamos fazendo um resgate. Então, capacitação, educação continuada e conscientização da população. Porque as pessoas não gostam de falar nisso. As pessoas falam Deus me livre quando se fala de cuidado paliativo. As pessoas falam que isso é da morte. E numa sociedade do belo, do perfeito, do individual, em que ninguém quer falar da morte, ninguém quer falar do coletivo. Isso é um baita desafio. Mas a política prevê isso também. Bom, e a partir de janeiro de 25, abriu-se a porteira para que estas equipes que poderiam ser formadas pudessem se habilitar. Isso contava, num primeiro momento, com as secretarias de Estado e município, para receber a papelada, a documentação e mandar para o Ministério se tivesse tudo ok. E eram equipes ditas matriciais e assistenciais. Matriciais sobre a égide do Estado, assistenciais sobre a égide do município. Bom, esse nome já mudou, porque esta coisa de matriciamento gerava uma ideia que, na verdade, não é a única atribuição de uma equipe matriciadora. E a equipe assistencial também matricia, sobre a forma de interconsulta, sobre a forma de deslocamento local para onde as pessoas precisam deste cuidado, inclusive dentro de um hospital, o que é problemático. A equipe de cuidado paliativo, que não é do hospital, deve entrar dentro do hospital, deve entrar dentro da UPA para matriciar ações. Vocês podem imaginar o que esse tipo de coisa gera. A equipe matricial passou a se chamar de equipe macro-regional. E ela tem responsabilidade de fluxos, distribuição de medicamento, conhecer a demanda do território, articular os equipamentos do território e, sim, prestar ações matriciadoras e de controle sobre indicadores. É uma ação muito macro e que é fundamentalmente de gestão. Será que os profissionais de saúde estão preparados para fazer gestão? A equipe assistencial passou a se chamar equipe de apoio assistencial, porque ela, inclusive, matricia na ponta, além de também organizar cuidado. Os nomes ficam mais claros. Outra coisa, os critérios. A equipe macro-regional ela é formada a partir de um critério que é uma equipe para cada 500 mil habitantes. 500 mil habitantes, qualquer um.
de crianças a velhos. E aí começa. Grupos especializados em pediatria, em geriatria, que querem ser equipes, mas eu não vou atender criança. Não, vai. Você vai atender, porque é isso que a política reza. Então, não. Mas então eu não posso. Não pode, a regra é essa. E começam a aparecer dificuldades. Elas precisam ser um ponto, como eu disse, de gerenciamento dentro do CNES, que é a abriga. E aí, mas como assim o CNES fala, eu vou abrigar uma equipe? E a equipe só vai receber o dinheiro depois que o CNES contratar. Mas contrata e eu tenho que pagar enquanto isso? Você tem que pagar enquanto isso. Epa. Eu já não sei, eu já não quero, eu vou ter que pagar. E quando vier depois de 6 meses o recurso, não é reembolsável. Quem quer esse peixe? Isso contribui para que a coisa tenha dificuldades de sair. A composição desta equipe macro-regional era composta por um médico 40 horas, um enfermeiro 30 horas, um assistente social 30 horas e um psicólogo. Agora, o psicólogo foi um profissional que pode ou não entrar na equipe, mas outro profissional, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, nutricionista, de acordo com a característica e as necessidades do território, ela pode substituir o psicólogo. O que não me parece muito inteligente, mas, enfim, e pode contar com um profissional de pediatria, o que agrega um pouco o valor que é distribuído. Essas equipes receberão 65 mil reais por mês para se virar, e se tiver um pediatra, 73 mil. Se a gente for lá pensar em salários, em encargos, dependendo do vínculo, talvez não seja suficiente para pagar estas pessoas. Então, a hora que essa ficha caiu, os 887 milhões deixaram de ser o tesouro e passou a ser uma coisa que, puxa, então eu vou ter que fazer e para nada, eu não vou pôr nada no bolso? Secretaria? Não vai. E ainda vai ter que participar do financiamento que é tripartite. Você vai ter que prover estrutura para isso funcionar. O governo dá esse dinheiro. A secretaria está louca para fazer isso, né? Bem, então isso mudou. Não precisa ter psicólogo na equipe matricial. Uma outra coisa. As equipes matriciais estavam sobre a égide do Estado. As equipes assistenciais sobre a égide do município. Não é mais assim. Estados e municípios podem habilitar equipes assistenciais e equipes matriciais. Isso veio de uma coisa operacional, assim, o Estado tem equipamentos em que haveria interesse de fazer equipes assistenciais. Mas esse dinheiro, segundo a portaria, ia para o município. E o repasse do município para o Estado é algo de um nível de complexidade, de confusão, até porque as coisas são regionalizadas e as regiões no Estado e no município não batem. Então, qual é o território? Para quem eu vou distribuir o dinheiro? Então, se decidiu que ambas as secretarias podem habilitar as duas equipes. Outra coisa que caiu, lembra, 25 de janeiro, mandava para o Ministério. Porque enquanto as secretarias criavam condição para habilitar as equipes, condição estrutural, gente, massa crítica, e o Ministério só homologava. As secretarias não têm condição de fazer isso, e não mostraram enorme interesse. Então elas saíram desse rito de formação da equipe. A equipe agora manda direto para o Ministério. O papel das secretarias fica um pouco esvaziado, num primeiro momento, ou não definido, o que parece interessar para alguns.
porque antes havia uma definição que não convinha. Muito bem. Para além disso, como eu disse, o Estado pode impedir habilitação direta para o Ministério, então não é mais assistencial no município, matricial, que já nem é mais esse nome no Estado. Para além disso, a equipe assistencial, a matricial é uma para 500 mil, a assistencial é uma para cada 400 leitos SUS habilitados. Mas isso gerou uma percepção de que eram leitos hospitalares. Então, se deixou muito claro, por escrito, porque não estava, que esses leitos incluem leito de retaguarda, leito de UPA, leito de assistência domiciliar, na conta do que é 400 leitos para formar uma equipe assistencial. E também crianças, adultos e quem mais chegar. Muito bem. E como aquilo que eu falei, a assistencial não é que ela vai atender todo o território, ela vai prestar assistência, auxílio, fazer interconsulta, vai fazer consulta para o telesaúde, vai no hospital ou em algum lugar, se alguém chamar, né? Como é que ela vai saber onde tem uma necessidade de cuidado paliativo aqui no bairro? Isso. Bom, essa equipe assistencial, ela era formada por um médico, 20 horas, poderiam ser 2, claro, enfermeiro 30, um assistente social e um psicólogo. Também agora se faculta. Não precisa ter assistente social, não precisa ter psicólogo, se a equipe que está se formando entender que isso não é uma necessidade prioritária. Se flexibilizou isto. Por que foi feito isso? Porque não existe psicólogo e assistente social com capacitação em número para compor 1.350 equipes. Não tem profissional para isso, muito menos capacitado. Muito bem. Então é isso. O texto dizia: os outros profissionais, fisioterapeuta, cirurgião, dentista, farmacêutico, fononutricionista, assistente espiritual, podem ser incluídos conforme necessidade e disponibilidade. Ninguém falava quanto era o financiamento, porque eles não estavam na lista de financiamento. Agora não é podem, agora se a equipe quiser, ela introduz, mas ela tem que tirar alguém. Tem que tirar ou o assistente social ou o psicólogo, para colocar um nutricionista, ou seja lá quem for. Muito bem. Da implementação e da competência dos gestores. Pulou a etapa das habilitações nas secretarias. O Ministério faz as habilitações e homologa. Isso tem que passar por diário oficial, tem que publicar e a partir daí vem o dinheiro. Isso leva meses. Essa história de quem vai pagar a conta nesses meses também... o Abreu. Porque as secretarias precisam prover condições essenciais de trabalho e monitorar a ação e o funcionamento. Isso vai exigir um setor na secretaria para fazer isso. O Estado de São Paulo, por exemplo, ele tem perspectiva para, fazer a conta rápida, 200 equipes assistenciais e 100 equipes matriciais. A cidade de São Paulo corresponde a 1/4, só a cidade. 1/4 disso. 50 equipes assistenciais e 25 matriciais. Grande São Paulo dobra. E o resto é o resto do estado. É muita coisa para fazer acontecer do zero. Vai precisar de uma estrutura que vai precisar de dinheiro, que é sempre complicado. Bom, ficou muito claro ao longo do tempo que o financiamento tinha que partir para além daquele dinheiro da União, dos estados e municípios. E na prática, isso gerou uma belíssima trava. E vou dizer mais. As gestões do estado e do município, elas não são paralelas em termos de programas de governo. O município acabou de entrar, o estado está prestes a sair. Quando entra uma gestão,
O primeiro ano da gestão significa organização da casa e traçar planos de meta. Isto foi feito, é sempre feito no município agora, porque entraram, esse é o primeiro ano. O Estado está saindo e já está em época eleitoral, a eleição é ano que vem. Ninguém quer saber de pensar nisso. Então não existe uma sintonia nem de timing entre esta ação integrada das secretarias que precisaria haver para financiamento, para repasse e para organização. Bem, existem desafios claros, e vocês já perceberam que são vários, operacionais. As pessoas, os profissionais, os gestores, não sabem o que é isso. Não sabem o que é cuidado paliativo. Tem uma ideia, e uma ideia equivocada. Com tudo isso, 1.350 equipes. Vamos à luta. Quantas equipes, em 1 ano e meio, vocês acham no país que pediram habilitação diretamente para o Ministério? Das 1.350 equipes que estavam na portaria. Nenhuma? 50? 14. 1%. E isso, fundamentalmente, no estado do Rio Grande do Sul e do Paraná, onde existe gente política. No Rio Grande do Sul, eu digo militante. Militante no bom sentido, tá? Mas assim, que resolveram achar caminhos alternativos, escaparam da égide da secretaria, porque as secretarias travaram. E conseguiram recente, agora, as habilitações. Agora, mês passado, 4 equipes no Rio Grande do Sul. A promessa é de 10 no Paraná, Curitiba especificamente. Eu não sei exatamente em que pé anda, mas o processo estava em andamento. Pouca clareza dos papéis. Agora se definir um pouco melhor, na minha visão, ainda não está claro. Melhoria contínua das normativas para favorecer adesão. Já existia um facilitador que é as equipes, as tais 1.350, não precisam ter capacitação em cuidado paliativo. Veja que beleza. Ela vai matriciar outras, ela vai cuidar e estruturar outras, mas ela não precisa ser capacitada em cuidado paliativo. Ela tem 3 anos para isso. Em uma qualificação em nível de aperfeiçoamento, 180 horas, que não é especialização, e que pode ser feita pelas trilhas do NASUS, por um dos cursos que vem de capacitação a 12 parcelas de R$15, online, com aula gravada, e outros tantos que são um pouco mais que isso. E necessidade de ajustes conceituais que já foram feitos. O que é que existe? Como eu disse, falando agora do nosso pedacinho, a Prefeitura de São Paulo acabou de entrar. Ela tem um plano para execução e homologação, pedido de habilitação de equipes. 12 milhões de habitantes. 6 coordenadorias regionais, 26 supervisões técnicas, 11 organizações sociais. Isso tudo se mistura no território, o que não facilita a delimitação para saber quem vai mandar, quem vai receber o dinheiro. Bom, aqui tem uma lista dos equipamentos, dos leitos, na verdade, número de estabelecimento, em todas as coordenadorias, norte, sul, leste, oeste, centro e sudeste, que são enfim. E aqui, até porque eu tenho interesse específico nisso por um projeto, eu trouxe um exemplo do que é a região oeste. E as bolinhas, elas falam de tipos de equipamento. A região oeste é uma das mais bem servidas. E o meu foco específico é dentro da região Lapa Pinheiros, por um projeto de política pública que eu aprovei na FAPESP agora e que vai olhar para isso, também com os equipamentos. Enfim, essa região Lapa Pinheiros, praticamente 5% do território, 70 quilômetros quadrados, enfim, e toda a divisão. Isso aqui não importa que o meu tempo acabou, mas é uma proposta
é uma região com muito idoso. É uma região com muita prevalência de doença crônica não transmissível, que são o principal foco dessa história, em associação, né? Essa história de que o doente só tem insuficiência cardíaca não existe mais há muito tempo. Agora, ele tem várias doenças, muitas às vezes. E isso está na UBS, não está no HC ou no H1. Bom, pelo número de pessoas, caberiam na cidade de São Paulo 24 equipes matriciais e 50 equipes assistenciais, que é muito. A prefeitura, no plano municipal atual, pactuou, fechou, que vai habilitar 6 equipes das 50 necessárias. Assistenciais, uma para cada coordenadoria. Qual é o território? Porque a coordenadoria é muito maior. Veja, cada coordenadoria pode ter 8, 6, 2, 5, 2, 1. Cada uma vai ter 1. E no estado de São Paulo, nenhuma equipe. Bom, como eu já disse, no Brasil, 1% pediu habilitação. E é aí que estamos. Ou não estamos. Muito a discutir, muito a debater. Espero que haja perguntas. Obrigado. Eu vou fazer uma pergunta, então. Se alguém aqui, por exemplo, tiver interesse de compor uma equipe matricial ou assistencial, porque eu recebi essa pergunta ao longo desse tempo todo, algumas vezes. Se alguém aqui tiver a intenção de compor, como que faz? Está escrito em algum lugar? Eu falei disso. Claro que eu não trouxe todo o texto, tá, da política, mas isso não fica claro. As pessoas chegaram a me perguntar, a prefeitura vai me chamar? A secretaria vai me chamar? Eu falei, ele sabe que você existe? Existe uma necessidade de que o médico, o enfermeiro, o psicólogo, assistente social, e agora já não precisa ser esses, se articulem, temos vontade, queremos preencher um sistema, acho que SAIPS que chama, que é o do Cadastro das Equipes de Melhor em Casa. Dentro disso, elas têm que dizer nome, CPF, profissão, não sei o quê, e tem que apresentar um mapeamento do território e um plano de ação. Vocês têm mapeamento do território? Alguém tentou ligar para a secretaria e ver o que acontece? Não tem quem atenda o telefone para falar desse assunto. Tá? Gente do estado inteiro ligando na secretaria. Eu falei, gente, eu fico. Algum horário para... Não, um pouquinho. Então, assim, a baixa adesão é por vários motivos. As pessoas não estão orientadas, as pessoas não têm ideia. Veja, profissional de saúde da ponta não tem muita ideia destas coisas. Avaliar território, necessidade de território, equipamento de saúde, demanda. Não tem apoio para alguém fazer isso. Apoio de alguém da gestão, uai. Porque dados existem, especialmente no município. Descobri nisso tudo que o município está anos-luz na frente do Estado em termos de organização, dado e tudo isso. Veja, começa daí. E aí você manda. E aí existiu um tempo que já passou, em que a comissão de gestores bipartite, que tem a local, a bipartite, que é Estado e município, e a tripartite, que envolve a União. Não era bipartite, esqueci o nome da sigla, são 500. Mas lá em cima, alguns meses atrás, existiu uma coisa de que não tem interesse, ninguém pediu, então nós vamos destinar o dinheiro para outra coisa.
Oi? Eu não sei exatamente em que pé ficou isso, mas isso era uma grande celeuma há 4 meses atrás. E eu criei um mal-estar danado, porque o Ministério estava sentado numa mesa e eu perguntei, como é que vai ficar isso? Como é que vocês ficam falando disso, se quem vai dar o pagamento dos salários e não mais, já está achando que o dinheiro é melhor pôr em outra coisa? Fora as secretarias que estão estáticas, pediram para ir no banheiro, né? Muito desafiador. Obrigada, Ricardo. Temos perguntas, né? Nossas apoiadoras de moderação vão ler para a gente. Perguntaram, na sua opinião, qual que é a melhor estrutura da equipe multiprofissional para fazer? Bom, para fazer bom cuidado paliativo, a equipe multiprofissional precisa ser completa, ponto. Completa exige profissional de reabilitação, nutricionista, capelão, bababá. Mas a gente entende, isso também é normativa da Organização Mundial de Saúde, um conceito que se chama equipe mínima e que pode dar conta das ações dependendo do ambiente, do setting. Como o foco acaba sendo o domicílio, esta equipe conseguiria fazer isso, claro, com o apoio de outros profissionais que tivessem na região. Isso depende de articulação. Num lugar onde as pessoas conversam pouco. Por que eu, fisioterapeuta, vou me associar a isso? Porque eu não ganho para isso. Vocês estão numa política de governo, o que eu ganho com isso? E por aí vai. Mas a equipe mínima é médico, enfermeiro, psicólogo e assistente social. E por isso esta foi a composição. Só que não tem número de assistente social e psicólogo para compor isso. Aí começam os problemas, um país imenso. Existe no município de São Paulo alguma matriz que já está sendo... Equipe? Acabou de ser deliberado que vão haver 6. Não existe nenhuma em funcionamento? Não. Só no Sul? E como vai ser? No Sul, acabou de ser habilitado. Então não existe no Brasil em lugar nenhum ainda em ação? As 14 vão ser habilitadas. Agora tem o processo de habilitação, o tempo para publicar no Diário Oficial. Então, mas isso em São Paulo, essas 6, né, que foi definido, não está nada estabelecido como é que vai ser, quem vai ser, os caminhos, como que está essa parte? A secretaria tem os seus interesses, e óbvio que é inteligente, isso eu há de concordar, elas têm que colocar equipes onde já exista um potencial pré-formatado de atenção e cuidado paliativo. Não adianta pegar qualquer um que cai de paraquedas sem formação, já que são tão poucas, vamos começar para dar certo, né? Para criar modelo. Eu não tenho conhecimento de quem, mas eu entendo que a secretaria já deva ter isso na mira. Professor Dr. Ricardo, uma das perguntas aqui era justamente um pouco sobre isso, se seria um concurso público para ter essa composição de 6 equipes, se vai ser por meio de concurso. Não, porque isso teria que ir contra a portaria que não diz isso. Mas, como eu disse, de forma inteligente, a secretaria vai indicar, porque entende que há potencial. E eu acho que nesse momento é isso. Precisa criar um modelo, precisa dar certo. Uma outra pergunta que teve aqui também é sobre o seu projeto de pesquisa. Pediu um pouquinho mais de informação, se o senhor pode fornecer. Bom, eu vou falar rapidamente. Eu aprovei 2 editais FAPESP grandes para projetos de pesquisa em cuidado paliativo. Até onde eu sei, é a primeira vez que isto acontece com a liberação de verba da FAPESP. Um edital de política pública e o outro é um centro de ciência e desenvolvimento. O centro de ciência é um temático, vai? E eu coloquei política pública embaixo do temático. Para além disso, ele tem uma área de administração e saúde, que nós estamos junto com a GV, tem uma área de reabilitação, que nós estamos junto com a INREA, tem uma área de engenharia médica e tecnologia assistiva, que nós estamos aqui com a Poli, e tem uma área de comunicação em saúde, tanto para divulgar ações, como para fazer curadoria de informações inapropriadas e ajudar o conhecimento e capilarizar para a população, que está com o professor da ECA.
Nós estamos, e isso tudo a partir de um investimento que foi solicitado, de um software de geoprocessamento, georreferenciamento, geolocalização e análise de dados. E que tem um pouco de IA e que a gente vai aumentar. Que é para integrar os grandes bancos de dados da Secretaria para trazer insights e respostas. Então, esse é o escopo geral do projeto. O software a gente já tem, estamos formatando o sistema, já temos as bases públicas, estou esperando a liberação das bases da Secretaria. Pública, eu falo CNES, BGE, etc. Só puxando aqui o gancho, né, Ricardo, você falou do projeto, acho que uma grande dificuldade que a gente tem no Brasil é a pesquisa, né, em cuidados paliativos. Sim. Você é um pesquisador na área, mesmo nós aqui como hospital universitário, a gente está tentando organizar um pouco isso, mas isso é um grande desafio, né? O que você vê, né, porque eu entendo que a política para o crescimento, quanto mais a gente publicar, mais dado a gente tiver, melhor, né? Como é que você vê que a gente consiga alavancar isso? Você tem alguma ideia aí para... Olha, é duro fazer assistência, ensino, pesquisa, cuidar de filho. Veja, né? Fora, as coisas acontecem mais porque a estrutura é diferente. Mas eu acho que esse centro integrado que está sendo formado agora, ele é uma grande oportunidade para isso, porque a função ele nasce para fazer ensino integrado entre as áreas e pesquisa. Só criar indicadores e buscar resultados desse ensino integrado já é uma baita pesquisa, fora todo o resto. Então eu acho que a gente tem sim que aproveitar muito disso, e o HU é uma estrutura do Departamento de Clínica que está envolvida oficialmente nesse projeto. E outros departamentos virão, a Pinhata vai levar isso na cirurgia, e nós temos vários. E todo mundo tem interesse, porque todo mundo reconhece. O duro vai ser integrar tudo isso e fazer essa orquestra tocar junto. Ok. Estou acostumado a fazer coisas do zero. Ricardo, como você vê a questão do letramento em saúde nos cuidados paliativos? Veja, o que a gente tem hoje é pífio. Eu tenho uma tese de doutorado que eu orientei agora, que o aluno levantou os currículos, os projetos pedagógicos das escolas de medicina do país, das que conseguiu. Porque quem fornece são as escolas públicas, as privadas não disponibilizam, ou não tem, não sei. E são, o que a gente conseguiu levantar, 40% na época, quase 400 escolas. Já cheguei, já tive a informação que batemos no 500. Bom, as escolas que têm uma disciplina específica, diz, né? Porque ninguém sabe o que acontece de fato. É em torno de 30% dessas, e nestas, os indicadores que a gente usou mostrou que elas têm um diferencial em termos de formação. Mas é um enorme desafio. Em nível de residência, nós temos 20 programas de residência no país. Da gente aqui é o maior de longe. Mas a gente também não tem controle de como está. E a gente sabe que os desafios são muitos, porque não tem gente para ensinar. E as pós-graduações, que viraram especializações, que viraram qualquer nota. Tem gente falando que curso de fim de semana é especialização. Bom, não tem controle. Então, eu acho, Pinhata, que isso é um enorme, enorme obstáculo que seja para organizar, criar parâmetros. E a sociedade que nos congrega não enxerga, não toma atitudes claras e concretas para isso. Fazendo um comentário sobre isso, né? Isso que o Ricardo está falando da medicina, né? Quando você foi olhar projeto pedagógico da medicina. E é a única graduação que agora está obrigatória na diretriz curricular nacional desde o final de 2022. Quando a gente vai para as outras áreas, enfermagem, físio, fono, psico, serviço social, isso é pífio, né? Eu orientei um outro trabalho, era um trabalho de conclusão de curso, da fonoaudiologia. E eu fiquei surpreso. Pouco e tal, mas existe uma organização caminhando como das escolas médicas. Ricardo, é que assim, acho que agora, nesse momento, nós, como
como integrantes da universidade, nós temos que ter algumas propostas fundamentais, e uma das propostas que eu vou lançar aqui, como proposta, é que a gente faça uma ex, tá? E um dos objetivos dessa ex seja o letramento em saúde e nos cuidados paliativos, porque tudo isso que você colocou aqui é muito importante, e se a gente não começar dentro da base, que é o alunato, nós não vamos progredir. Então, eu acho que uma das coisas que eu estou jogando aqui como proposta, a gente pode coordenar isso pela superintendência, é tentar fazer uma ex, né? A ex você está chamando... a ex são os cursos de extensão... são os cursos atividades extensionistas que eles têm uma obrigação, todo curso de graduação, ter 10% de atividade extensionista, né? Então, isto é uma ex multi-institucional de cuidados paliativos que a gente possa incluir diversas escolas do campus, na qual a gente vai lançar a ideia e vai começar a trabalhar ela. Vou te contar, então. Nós temos uma Liga de Cuidado Paliativo que tem 18 anos. De 2020, e era uma liga médica. De 2021 para cá, a gente abriu todas as áreas de saúde da USP participam. São cerca de 40 ligantes por ano. Já. Tá? Então, mas isso, se isso virar uma coisa institucional, é muito mais forte. Claro. Colocar isso aqui num projeto institucional das AECs, que é uma obrigação hoje da universidade de desenvolver AECs nas diversas áreas. E a gente está envolvido também numa outra atividade, que é um projeto que se chama Missão Belém. É um atendimento para moradores de rua, e que frequentemente eles são abrigados por uma instituição da igreja, e existe uma das casas, que é no Belém, Casa Guadalupe, onde ficam os doentes com doenças crônicas, acamados, e nós estamos lá discutindo o caso com o aluno e fazendo pesquisa, já desde agora 25. A gente pode fazer uma última pergunta para encerrar? Teve uma retórica de uma coisa que você já falou, então acho que talvez seja importante reperguntar. Tá. Como a gente faz para se ingressar nesse projeto? Na equipe de... Vocês precisam se articular entre vocês. Um grupo de profissionais da equipe mínica tem que ter médico e enfermeiro. Na grande matricial tem que ter assistente social. Na outra fica facultado. Eu acho que não tem como ser diferente de médico, enfermeiro, assistente social e psicólogo. E eu acho que aqui tem massa crítica. Aqui, digo, São Paulo, tem massa crítica para isso. Enfim. Vocês se cotizam, organizam. Vocês têm que ter uma articulação com o CNES, pode ser um hospital, pode ser um Melhor em Casa, pode ser uma UPA, que é a qual vocês vão estar ligados. E é, na verdade, aquela que vai receber o incentivo do governo para poder pagar vocês e vai ser responsável pela estruturação do trabalho. Pactuou? Ótimo. Mapeia território. Quem vai ajudar? A secretaria tem que ajudar. Tá? E aí é força... política para fazer acontecer. O período atual é ruim, só se fala em eleição. Mas o município não. Mas também o município já tomou a decisão agora. Então, nada vai ser para já. Preenche o sistema, manda para o ministério e espera a publicação. Obrigada. Podemos encerrar? Bom, então, dou por encerrada essa mesa, querendo agradecer muito o Ricardo por estar aqui, muito importante, ele participou quase todos os anos, ele participou online, hoje está aqui presencialmente, né, nessa palestra de abertura, então agradeço muito a sua presença aqui. Eu que agradeço. E aí, a gente vai fazer agora o sorteio, só aguardar a lista, só um minutinho, que a gente vai fazer o sorteio, então, do exemplar. Tá, só um segundinho que a gente vai fazer aqui em tempo real. Vou aproveitar aqui para dar o presentinho para o Ricardo. Então vamos bater uma salva de palmas. Para vocês, das sacolinhas personalizadas. E a gente tem palestrante, mas tem outros participantes também.
Olha só. Esse para o nosso palestrante é um kit de autocuidado. Então, o pessoal do núcleo, a gente pensou muito, o que a gente vai fazer, né? E eu acho que é um grande desafio para nós, profissionais da saúde, ainda mais que estamos com cuidado paliativo, a gente olhar para nós mesmos, né? Então, o nosso autocuidado. Então, a ideia foi a gente lembrar um pouquinho de nós mesmos, né? Obrigado, muito obrigado.